Estamos aqui em mais um podcast do RJ Mais Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro e vamos para disrupção mais uma vez. Estamos aqui com o professor Paulo Emílio de Miranda, presidente da Associação Brasileira do Hidrogênio, com Magno, subsecretário de Desenvolvimento de Maricá, um município que tem tido uma importância fundamental no Brasil nessa questão toda de disrupção, e Eduardo Rebuzzi, presidente da ANTC e primeiro vice aqui da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Então vem com a gente. Professor Paulo Emílio, conta pra gente que história é essa do hidrogênio. A gente ouve falar muito no hidrogênio, o hidrogênio serve para isso, o hidrogênio serve para aquilo, e a gente transforma e leva ele como amônia, transporta desse jeito, daquele jeito. Conta pra gente. Tá bem. Talvez fosse interessante primeiro dar um panorama geral para entender que produzir, armazenar e utilizar hidrogênio não é novo. O mundo hoje já faz isso com uma quantidade de 100 milhões de toneladas por ano. A questão é que esse hidrogênio é usado mais para fins industriais e de uma forma que a gente chama de cativo, porque ele é produzido e utilizado no mesmo local ou próximo do local onde é produzido. Agora surge um novo mercado. Abre-se um mercado para energia do hidrogênio. Isso porque o hidrogênio ele é um vetor energético como a eletricidade. Então, ele pode ser usado em muitas partes da sociedade. Além disso, ele também é um combustível, como os combustíveis que nós conhecemos. E isso permite a ele algo não visto até agora na nossa sociedade, que é interconectar setores. Ter um combustível, um vetor energético, que pode ser utilizado ao mesmo tempo em setores diferentes da sociedade, numa condição agora de neoindustrialização, de novos negócios, de novos empregos. Então, é uma época alvissareira com essa abertura de mercado do uso energético do hidrogênio. Olha que bacana, a gente fala muito que a inovação, ouve falar muito que a inovação vai tirar um emprego, que a inteligência artificial tira. Estamos vivendo um mundo em uma transformação bastante rápida e importante. E, de repente, você traz uma visão de que essa inovação vai trazer novas vagas, novas oportunidades, novos negócios, né? Perfeito, é isso mesmo. Como é que Maricá se encaixa nessa história, Magno? Ricardo, Maricá ela descobriu e percebeu esse movimento do hidrogênio lá em 2017, 2018. E nós entramos em contato com o professor Paulo Emílio enquanto presidente da Associação Brasileira de Hidrogênio, enquanto professor responsável pelo laboratório da COP, exatamente para tentar entender todo esse movimento que a gente lá já começava a perceber de transição energética e também do uso do hidrogênio. O hidrogênio é o elemento que mais se tem no planeta, então a gente pensar uma sociedade diversa, com possibilidades diversas de uso da tecnologia a partir de um elemento existente no planeta em diversas situações, deu a gente um estalo sobre a possibilidade de se criar uma cadeia, um hub a partir desse elemento tão essencial na vida de todos. Nós aproveitamos a oportunidade que Maricá está tendo de ser a cidade hoje maior recebedora dos royalties do petróleo para usar esse recurso do petróleo exatamente naquilo que é o objetivo dos royalties, que é a diversificação da economia e o uso compensatório da utilização da exploração do petróleo na sua região. Nós entramos em contato com isso e começamos a dialogar sobre alguns projetos que Maricá tem
dentre eles a utilização do transporte público como um direito de ir e vir a partir da empresa pública de transporte. Maricá é uma da maior cidade hoje do Brasil com transporte gratuito, sendo feito de uma forma diferente do que normalmente é feito em outras cidades. Nós não damos a concessão do transporte público, nós temos uma empresa própria que faz esse serviço, um serviço público para a sociedade, através da empresa pública de transporte. E nós conhecemos, junto do professor Paulo Emílio, o desenvolvimento do protótipo do ônibus híbrido elétrico hidrogênio. E nós, conversando com o professor, vimos a oportunidade de transformar o financiamento da conclusão desse desenvolvimento desse ônibus em uma possibilidade da utilização da lei de inovação, uma lei recente aqui do país, para realizarmos uma encomenda tecnológica onde nós pudéssemos desenvolver esse ônibus com tecnologia nacional e produção no estado do Rio de Janeiro, mais especificamente em Maricá, produção não só intelectual quanto industrial também, mas também garantir a primeira utilização desse ônibus desenvolvido pela indústria nacional no município de Maricá através da EPT. Então nós começamos a construir esse hub industrial do hidrogênio em Maricá a partir dessa possibilidade da utilização do ônibus híbrido elétrico hidrogênio desenvolvido pela academia, desenvolvido pela COP UFRJ. A partir daí, diversas políticas a gente consolidou através até muito desse contato direto com a Associação Brasileira do Hidrogênio, com o professor Paulo Emílio, e nós fomos o primeiro município do Brasil a consolidar uma política municipal do uso do hidrogênio. Nós entendemos o tamanho disso para a sociedade, para o país, e nós começamos, antes mesmo do governo federal, na outra gestão, a avançar na normatização e no encadeamento legal desse desenvolvimento industrial e tecnológico do hidrogênio enquanto um eixo de desenvolvimento econômico e social. E Maricá foi esse primeiro município. A partir das políticas que nós fizemos, a gente pode falar outras ações, como até mesmo a questão do hidrogênio natural, o fomento, a utilização da atração das empresas que utilizem hidrogênio de baixo carbono para o município. Nós dialogamos com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro sobre legislações que possam também complementar toda essa política. Nós dialogamos muito também com a CNMar, que é do governo do estado, para que a gente também nos consolide enquanto uma cidade que seja de fato ali um hub que receba esse polo do hidrogênio aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso é muito interessante e me faz lembrar, eu tive representando a Confederação das Associações Comerciais do Brasil há 15 anos, numa reunião em Brasília com um deputado federal do Piauí, que brigava pela divisão dos royalties para todos os municípios do país. E ali fui fazer uma discussão com ele, entender qual era a base, e ele virou e falou assim: vem cá, vocês usam o royalty para a finalidade que ele foi criado? Eu falei, sim, não usam. Vocês estão usando o royalty para uma pancada de coisas que não tem relação nenhuma com a finalidade com o qual ele foi criado. Então eu tenho direito a esse. Se o seu entendimento que recebe é esse, o meu também vai ser. Eu tenho direito a parte desse royalty. E aí pegou a Constituição e trouxe para mim, abriu na página que já estava com marcaçãozinha. Lê aqui. Eu falei, caramba, a gente não está usando o royalty para finalidade. Vocês estão usando o royalty para a finalidade ao qual ele foi criado. Isso é muito importante. E essa conexão com o petróleo como base dessa revolução ou dessa transformação da energia para energias mais limpas é fundamental. Rebuse, conta para a gente qual é a tua visão enquanto
não só o nosso líder aqui na associação comercial, no setor de logística, né? Mas qual é a sua visão com relação a esse passo tão largo que Maricá está dando e que eu já acho excelente? Temos que dar passos diferentes para que a gente consiga resultados diferentes. Bem, bom dia. Primeiro, Ricardo, eu estou aqui à frente, temos aqui à nossa frente 2 professores, né? Porque não é só o professor Paulo Emílio que é intitulado, mas também vi aqui que o secretário Magno também deu uma aula também sobre o assunto. E a gente, que somos da iniciativa privada, né? A gente vê com muita alegria e com uma expectativa positiva muito grande, você vê que o município, da importância de Maricá, como tem aqui para o estado do Rio de Janeiro, está usando, como você falou agora, o royalty para investir e abrir frentes, né? Não só, às vezes, como você falou agora há pouco, para custeio, né? Que você usa no custeio é necessário, você ter o custeio do município, mas você trazer investimentos e alargar os horizontes, né, de produção. Tanto que a gente vê o estado do Rio de Janeiro, muitas vezes, em situação de tristeza por conta de falta de investimento, de falta de condições de empregabilidade, de desenvolvimento econômico, porque se você não tiver desenvolvimento econômico, você não tem social, nunca, né? Então você vê que o município está investindo nisso, né? Então eu vejo com muitos bons olhos e com uma expectativa bastante positiva. Nesse aspecto, inclusive, a Confederação Nacional do Transporte, conforme eu falava há pouco, eu presido lá a seção 2, que é de transporte rodoviário de cargas, né? Nós temos todas as seções, passageiro, aquaviário, ferroviário, aéreo, infraestrutura, e uma das pautas nossas, e também presido a Associação Nacional de Transporte de Carga e Logística, que é a maior entidade nossa do transporte de cargas e logística do Brasil. E uma das pautas nossas, exatamente essa, é você estar acompanhando junto à vanguarda do tratamento da matriz energética. A gente sabe que é um processo lento, tá, mas que não pode ser abandonado, tem que ser cada vez mais agilizado dentro do possível, tá? Então a gente vê isso, Ricardo, e Paulo e Magno, com uns olhos muito, muito positivos, uma expectativa positiva. Inclusive eu mencionava agora há pouco, no dia 9 de julho agora, nós vamos ter em Brasília, lá na Confederação Nacional de Transporte, um fórum, o 8º fórum da CNT de debates, tratando exatamente de matrizes energéticas, né? Inclusive os senhores estão convidados, nós poderemos divulgar depois, que vai ter a participação presencial, eu vou estar lá também, não como especialista no assunto, mas como usuário, né? Conforme você falou, nós temos aqui o transporte de passageiros, de carga mesmo, todo o transporte que você pode tornar a utilizar de forma inteligente as outras matrizes, outras formas de locomoção, de movimentar os nossos veículos. É isso, é disrupção, né, professor? E conta mais para a gente desse ônibus, o que vocês estão pensando, como é que está sendo modelado isso? Tá. Primeiro eu queria dizer que essa atuação de Maricá, ela é realmente icônica, não só pelo que foi já mencionado aqui, de usar os royalties do petróleo para uma transição energética, né? Mas também para dar uma oportunidade que um trabalho desenvolvido na academia aqui no Rio de Janeiro chegue à sociedade, que é o caso desse projeto de ônibus a hidrogênio que nós desenvolvemos já há cerca de 20 anos e já estamos no 4º protótipo, que no 2º semestre desse ano rodará em Maricá, e nos aproximamos da versão pré-comercial, já vislumbrando industrialização e comercialização de um novo produto de tecnologia nacional. Então, eu acho isso muito marcante, e também é muito marcante o fato de Maricá ter criado um polo de hidrogênio, porque isso, no âmbito da Associação Brasileira de Hidrogênio, auxilia a demonstrar e desenvolver outros lugares do Brasil de forma análoga.
replicar esse processo para outras cidades, outros estados. Como é que fica isso, por exemplo, no setor de transporte de cargas? Funciona ou a gente tem que estar... Eu vejo, professor, o Toyota Mirai foi lançado e, por exemplo, na Califórnia, você tem uma rede de distribuição, de abastecimento que atende a Califórnia, mas se ele comprar um Toyota Mirai, ele recebe a possibilidade de trocar por um carro a gasolina ou a diesel quando ele for sair. O americano tem muito disso, ele cruza a América de carro, né? Quando ele for sair da Califórnia. Como é que fica essa rede? Como que o senhor vê o Brasil do futuro com uma rede sendo de abastecimento a hidrogênio? Veja bem, esse é um grande desafio, porque imagina o número de postos de abastecimento de gasolina, etanol e diesel que nós temos hoje no Brasil e no mundo. É um número muito grande e isso requer um investimento muito grande para que uma nova rede de abastecimento com um novo combustível se instale. É por essa razão que hoje a abertura desse mercado ela é mais facilitada com veículos pesados do que com veículos leves, porque com os primeiros nós temos a possibilidade de abastecimento centralizado. Por exemplo, o ônibus abastece na garagem, roda e volta para a garagem. Então, ele não requer uma rede que seja instalada como o automóvel requer para o abastecimento. Mas no caso do transporte de carga de longa distância, essa é também uma oportunidade. Então, hoje já é uma realidade em alguns lugares do mundo, trens a hidrogênio. Eu tenho atualmente um aluno de doutorado que faz uma pesquisa sobre trens a hidrogênio para o Brasil e os resultados são muito interessantes. Além disso, caminhões a hidrogênio já são desenvolvidos em alguns lugares do mundo hoje. Então, essa é uma tecnologia que há alguns anos atrás se discutia... será que isso realmente vai se desenvolver no mundo? Hoje, a discussão está longe de ser essa. A discussão hoje é como, de que maneira, com que condições, com qual investimento e com quais requisitos. Então, é inexorável, ela está ocorrendo. Que ótimo. E como é que Maricá vê o futuro, Magno, olhando lá para frente, né? Segundo semestre o ônibus vai rodar em Maricá e começar o processo de avaliação, de testes, imagino, para que seja montado a fábrica, a montadora dos ônibus. Como é que você vê o futuro, Magno? Não, primeiro, só complementando um pouco o que o professor falou e falando um pouquinho sobre a questão do Estado do Rio de Janeiro. O grande diferencial do Estado do Rio de Janeiro nesse contexto é a capacidade que o Rio de Janeiro tem de geração de demanda. A gente vê vários hubs de hidrogênio sendo constituídos no país, em sua grande maioria ainda em consolidação, através até mesmo de qual rota tecnológica vai ser desenvolvida. Muito se aposta em determinados locais a questão da eletrólise, através da eletrólise da água produzir o hidrogênio. Nós, em Maricá, nós temos outras alternativas que nós temos e nós queremos consolidar, através tanto da questão do gás natural, com sequestro de carbono, o hidrogênio natural, que foi uma descoberta inovadora aqui no país. E em Maricá. Em Maricá, feita pelo professor Paulo Emílio de Miranda, com uma tese completamente diferente do que estava sendo desenvolvido em todo o mundo. Então, é uma descoberta
não somente inovadora para o Estado, para Maricá, mas para o mundo científico, e o professor teve essa experiência e com resultados preliminares muito com entusiasmo a gente divulga isso, porque nós temos uma oportunidade única de desenvolver, Ricardo, Eduardo, uma cadeia nova e a gente se consolidar no planeta, principalmente no Eixo Sul, como uma potência de desenvolvimento tecnológico, de produtos, de utilização do hidrogênio nesse espaço. O Rio de Janeiro ele tem uma capacidade de geração de demanda industrial, demanda de uso comum do hidrogênio energético para o transporte de carga, transporte de passageiros, que em outros locais não tem. E focam muito na utilização do seu plano de desenvolvimento a partir da exportação do hidrogênio. Nós, enquanto Maricá, e nós, enquanto Estado do Rio de Janeiro, a gente defende piamente de que nós não podemos nos consolidar como meros exportadores de commodity. Nós temos que agregar valor à produção nacional, industrial e da utilização do hidrogênio, para que a gente possa competir de fato com os países já desenvolvidos, como França, como Estados Unidos, como Austrália, que vem desenvolvendo isso, como a Alemanha, exatamente em pé de igualdade. Para isso, o poder público é essencial. A gente está, nesse momento, no Congresso Nacional, o professor Paulo Emílio de Miranda contribui com essa discussão, Maricá, naquilo que pode, também contribui com essa discussão, o desenvolvimento do projeto de lei que cria o Plano Nacional de Hidrogênio. Essa regulamentação, esse plano trienal que está sendo constituído é fundamental exatamente para responder essa pergunta. E o futuro? O que o Brasil quer enquanto polo de desenvolvimento do hidrogênio no mundo? Quer ser um mero exportador de commodity, de um tipo só de derrota tecnológica, como alguns defendem, o que muitos chamam, a terminologia já não é usada, mas, por exemplo, a utilização do hidrogênio verde, que é feito pela eletrólise da água. Mas o Brasil ele tem um potencial muito maior, rotas tecnológicas de várias formas de produção de hidrogênio, de utilização do hidrogênio, o desenvolvimento e o fomento, como a Califórnia agora está iniciando também esse processo. Tudo isso está muito novo, esse fomento, esse subsídio, essas políticas nacionais de Estado para a utilização do hidrogênio. Maricá, naquilo que ela pode, ela se antecipa, ela também contribui para esse plano nacional, exatamente para que a gente possa consolidar o Rio de Janeiro com esse diferencial. Nós temos um Estado com uma população gigantesca, polos industriais já consolidados, uma academia extremamente forte, recurso vindo dos royalties, as indústrias petroleiras que hoje não são mais só indústrias de petróleo, mas hoje são indústrias de energia, que estão desenvolvendo, financiando e buscando o desenvolvimento da política de hidrogênio nas suas empresas. Então, é a capacidade que o Rio de Janeiro tem de se consolidar como essa política, e Maricá busca receber essas empresas e essas políticas de Estado como uma base importante desse desenvolvimento do polo de hidrogênio no Brasil como um todo. Ser o epicentro desse ecossistema, né? Professor, quais são as formas para a gente gerar hidrogênio? Tá bem. Veja bem, hoje 99,99% das 100 milhões de toneladas de hidrogênio produzidas no mundo tem origem em combustíveis fósseis, né? Gaseificação do carvão e reforma a vapor do gás natural, sendo 0,1% utilizando eletricidade. No entanto, como o Magno mencionou, o Brasil tem um potencial enorme para a produção de hidrogênio em larga escala e de formas muito variadas. Veja bem, o Rio de Janeiro é o segundo maior produtor de biogás do Brasil. Se nós fazemos a reforma a seco do biogás,
utilizando CO2 para isso, nós produzimos hidrogênio com uma característica espetacular, que é a seguinte: fazendo o sequestro de carbono, temos emissões negativas de CO2. Opa, isso muda Então, muito. Isso é uma tecnologia que nos permite não só deixar de emitir, mas limpar a atmosfera do planeta, né? Nós temos a Rota 3 do gás natural entrando aqui no estado do Rio, que pode ser usado para fazer reforma a vapor com sequestro de carbono. E nós ainda descobrimos no estado do Rio o hidrogênio natural, que, pasme, é um recurso renovável. Ele não é como o petróleo e o gás natural que você explora e termina, não. Ele é abiótico, ele não depende de decomposição de biomassa durante milhões de anos para que ele seja formado. São processos completamente diferentes, alguns ligados a reações de caráter geológico, um fenômeno chamado serpentinização, quando água de aquíferos subterrâneos reage com rochas para formar, por exemplo, minério de ferro, e tem hidrogênio como subproduto. Embora em Maricá nós tenhamos observado algo completamente diferente, ainda em estudo, aparentemente relacionado com radiólise da água, quer dizer, a decomposição da água com elementos radioativos no subsolo dessa região, que é muito rica em tório e outros elementos que têm uma meia-vida muito longa em termos de radioatividade, é algo natural, né? E que isso produz hidrogênio que sobe, se acumula em certos bolsões, e isso cria, né, poços que poderão ser explorados no futuro próximo, de um hidrogênio que é livre de contaminações do meio ambiente, né, porque ele não contém carbono e, como eu já disse, é renovável, né, e que poderá representar uma forma de produção de hidrogênio com um custo muito, muito inferior aos que nós observamos atualmente. Só para ter uma ideia, hoje, produzir hidrogênio a partir do gás natural, para fazer uma comparação mundial, custa cerca de $1,50 o quilo. Se usa sequestro de carbono, $3 o quilo. Se produz por eletrólise da água, isso pode atingir 5, 10, $12 o quilo, dependendo do lugar. E a expectativa de custo do hidrogênio natural é de $0,5 o quilo. Então, isso é uma oportunidade econômica, uma oportunidade ambiental e a primeira vez que nós temos um combustível renovável. Para a gente chegar lá no Rebuse, que o que importa para ele são os números, né, Rebuse? Eu vi que a Firjan começou, através do Sindirepa, fazer uma conta do combustível equivalente. No gás natural ou no biometano, você tem uma relação, um ônibus, um caminhão que consome 1 litro por quilômetro, você vai consumir 1 metro cúbico por quilômetro de gás. No hidrogênio, como é que é para a gente entender essa equivalência, professor? Eu vou te dar um exemplo bem prático com algo que você já mencionou aqui hoje. Você mencionou o Mirai, o carro a hidrogênio da Toyota. O Mirai, ele abastece 5 quilos de hidrogênio. E com esses 5 quilos de hidrogênio, ele roda 1.100 quilômetros.
Então, por aí você tem uma ideia de comparação com algo que você conhece bem, que são os automóveis atuais. Ô Rebuse, então acho que o número está respondido, né? Faz muito sentido pensar nisso daí, principalmente na questão do transporte, que o que vai fazer a diferença entre uma e outra transportadora, entre um e outro BID, é quanto que ele vai economizar. Até puxando um pouquinho antes da fala do professor, primeiro, eu até tinha notado aqui a parte de custo também, que eu faria essa pergunta, que o Ricardo já antecipou. Mas a parte da operacionalidade, né, conforme o senhor falou, que tem e você também falou agora também, com o uso do Mirai também, que o usuário, né, o proprietário do veículo, quando ele for para uma área que não tem abastecimento, ele troca o veículo, coloca um movido a gasolina, porque aqui realmente a frota de ônibus, né, Magno? Quando você está num local, uma região restrita, né, o município de Maricá ou adjacências, como seria aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, né, os municípios todos com 12 milhões de pessoas vivendo aqui em torno disso, quer dizer, você teria aqui realmente a concentração que viabilizaria o abastecimento do ônibus, né? Porque ele sai e volta todo dia para a garagem, né? Então ali ele teria um local de abastecimento e poderia circular com essa economia que o senhor posicionou. Já no transporte de longa distância, tá? Até nós vimos conversando isso sobre o gás, né? O corredor verde, também você tem que começar a criar as linhas de você, para explorar o comércio local, começa a disponibilizar aquele ponto de abastecimento e os veículos podem circular ali. Às vezes não vai poder circular em todos os lugares, como tem hoje a mobilidade de toda a rede de postos de diesel, gasolina, álcool, e até mesmo gás no país inteiro. Então, você tem que ser algo planejado, que não é algo que você apertar um botão está resolvendo, tem que ir desenvolvendo, né? E nesse aspecto, aí viria o outro lado, que seria isso do custeio. Tanto do custeio do equipamento, para você investir, né, no caso do exatamente, transporte público, né, conforme o exemplo que Maricá está dando, teria um investimento. Agora há pouco nós tivemos aqui no Rio de Janeiro um grande investimento na área do transporte BRT, né, e também foi toda a frota adquirida foi de diesel, veículos a diesel, não foi nem elétrico. Poderia se estudar isso em outro momento ou mais para frente um pouco. A gente fez uma boa discussão com relação a isso aqui na casa, né? Exatamente, para você poder ter alternativas. E no caso do equipamento, eu realmente não sei, não tenho aqui conhecimento ainda, de qual seria o custeio de produção de um veículo a diesel, que é o que a gente utiliza hoje de forma maciça, ou pelo hidrogênio, né? Pela resposta que você deu agora há pouco, o consumo seria altamente viável e interessante. E eu não sei como é que seria o custeio do equipamento. Quanto que um carro desse custa? Veja bem, toda tecnologia nova é mais cara Exatamente. que a incumbente. É um investimento. Né? Então, vocês lembrem que há anos atrás a gente ia em exposição e via uma TV a plasma e dizia, nossa, que fantástico, mas caríssimo, muito cara. E hoje em dia se popularizou completamente. Então, nós temos o que nós chamamos as curvas de aprendizagem, de custo em relação à quantidade acumulada produzida. E nós vemos, para os equipamentos que são utilizados em veículos a hidrogênio, como a pilha a combustível, que faz a conversão, né, da energia química contida no hidrogênio em energia elétrica, os cilindros de armazenamento de hidrogênio, nós vemos curvas, de certa forma, semelhantes àquelas que nós já observamos para outros setores, como o setor de baterias, perfeito, não é? Como o setor de energia solar. Então, nós vemos curvas de aprendizagem de custo versus produção acumulada que são, de certa forma, análogas e que nos permitem dizer que há uma boa perspectiva de abertura de mercado com esses veículos. Perfeito. Não, e além disso, tem uma questão que aí retorno a esse posicionamento. Aí entra o papel do Estado. Exatamente.
porque a iniciativa privada ela não assume esse risco. Historicamente, o Estado, enquanto empreendedor que acredita numa política de desenvolvimento econômico sobre um determinado setor, ela precisa aportar recursos nisso. Não à toa, o Brasil, por exemplo, se transformou no maior desenvolvedor de ações em águas profundas no petróleo brasileiro. Exatamente. Com pré-sal. Se não fosse o Estado brasileiro, através da Petrobras, nós não seríamos a potência que somos. Não seríamos a potência que somos. Consequentemente, o Estado do Rio de Janeiro não teria os recursos que tinha, não teríamos o SEMPES na COP sendo uma instituição de excelência no desenvolvimento dessas ações. Então, exatamente esses custeios, a gente vê pelos números apresentados na Europa, principalmente agora nos Estados Unidos, com o plano de investimento que foi anunciado, são investimentos, de fato, do Estado. E aí tem uma coisa que é muito engraçada também, né? São os mesmos países que muitas das vezes criticam, a iniciativa privada critica o papel do Estado, mas ela tem o maior incentivo para o desenvolvimento dessas ações, e eles criticam o posicionamento, por exemplo, de países em desenvolvimento sobre o aporte do Estado, sendo que é o Estado capaz de gerar esse desenvolvimento tecnológico que dê à indústria brasileira a capacidade de competir com essas grandes indústrias desses países. E é esse o papel que hoje Maricá assume enquanto claro que dentro do seu tamanho, e é esse o papel que a gente defende no Plano Nacional de Hidrogênio, para que dentro da associação comercial essas indústrias brasileiras possam agregar junto à academia, junto com o poder público, e se tornar uma ação de referência no mundo para a produção industrial de tecnologias baratas que possam competir com o desenvolvimento de tecnologias como, por exemplo, da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, países que aportaram políticas públicas robustas para o desenvolvimento dessas ações. Vou dar um exemplo pequeno da cidade de 200 mil habitantes. Nós estaremos descarbonizando a nossa frota até 2038 em mais de 250 veículos. Isso, para uma cidade de 250 mil habitantes até lá, é um número robusto, mas mais do que isso, se você for pesquisar os incentivos e as políticas desenvolvidas na Califórnia, na França, você vê que essa meta que nós estamos colocando para Maricá é uma meta que condiz com metas que estão sendo colocadas na Europa. Então, a ousadia disruptiva de Maricá deve ser a ousadia disruptiva do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil para que a gente possa se consolidar como protagonista nessa discussão. Tem um outro fator aí muito importante, que é o fato de deixar de utilizar diesel, que é caro para o Brasil e que é muito poluente com essa utilização. E o Estado entra com subsídio? Isso. Para passar a utilizar um combustível que é disponível, né, no Estado do Rio, no Brasil, e que contribui para a saúde da sociedade, para a saúde da população. Então, esse é um fator também importante. Não, eu ia até complementar até o que o Marco falou, professor, também. Essa preocupação aí, você foi muito perfeito a sua análise, né? Porque a gente tem a visão, porque se você enquanto empresário, né, eu digo muito em relação, inclusive, ao transporte de cargas, né, e aqui não vai crítica nenhuma, mas são as condições. Por exemplo, você lá em Maricá, vocês não têm concessão de transporte público, né? Mas o transporte de passageiros em todo o país, ele é contrato de concessão, né, para que os operadores, são as empresas de ônibus, possam trabalhar naquela região mediante cálculo de tarifa, isso tudinho, quer dizer, com aval do custo pela agência reguladora do município, etc. Já no transporte de cargas, isso não existe, é um mercado altamente competitivo. É bid mesmo, é contrato e reajuste de preço permanente, e concorrência. Negociações constantes. Constante, mercado mesmo assim. Eu falo, o pessoal tem que matar um leão por dia, não, tem que dominar, porque ele volta, o leão volta. Você tem que domar o leão porque ele volta. E matar não é correto, né? Então tem que domar o leão. Mas, então, a gente tem realmente um ambiente altamente competitivo.
Nós temos hoje, por isso que o que para mim soa como música, você vê programas de Estado, porque é de longo prazo. Tá? Uma empresa ela tem a vida dela ali, que ela tem que pagar o salário no final do mês, tem que pagar o custeio dela, né? Então você tem que ter os investimentos de médio e longo prazo. Nós temos, por exemplo, junto com a NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, nós temos lá o Cadastro Nacional, que é o Registro Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, o RNTRC. Então você pega a frota nacional lá, todas as empresas de transporte de carga que recebem frete e os autônomos, os famosos carreteiros, os táxis, eles estão lá registrados, e os cooperativados também. O transporte próprio, quem tem a indústria que tenha transporte próprio, ainda não está. Mas lá nós temos toda a frota nacional cadastrada lá, que é inclusive uma forma de você controlar a logística do país, né? Até mesmo numa demanda dessa, como tivemos lá no Rio Grande do Sul agora, uma qualquer outra, na época passada era com relação à guerra, você tem que saber onde você tem os teus equipamentos para poder enfrentar determinadas situações. Então nós temos lá o cadastro. E a frota nacional de caminhões, ela é muito envelhecida. Tá? As frotas de empresas são mais novas, né? Até porque o cliente exige, tá? Mas tem mais de 20% da frota nacional, tem mais de 20 anos, 30 anos. É que a gente brincava não, a gente discutia nas reuniões. Imagina você hoje estar andando, todo mundo andando aqui de Brasília, nada contra Brasília, mas um veículo, né, que consumia muito, 7, 8 km por litro, e os caminhões é muito assim. Então, e nós temos que ter o programa de renovação de frota, né, e aí vem mais uma vez o plano de Estado, porque não basta você chegar e incentivar alguém a comprar um caminhão. Entendeu? Você tem que fazer com que o caminhão mais velho saia de circulação. Ele precisa sair. Ele precisa sair, sucateado, vai ser utilizado de outra forma na economia, né? O proprietário daquele veículo, normalmente a pessoa mais simples, tem um caminhão próprio, um caminhão único ou 2, tá? Ele vai receber um incentivo para que ele possa comprar não um caminhão zero, que a discrepância é muito grande, mas um caminhão mais novo. E essa renovação de frota, ao longo do tempo, ela vai fazer com que nós tenhamos aqui uma frota mais nova. Tá? Há alguns anos atrás, ainda era o governo dos Estados Unidos, lá antes do... Não, antes do Trump, lá o Obama. Ele assinou lá uma lei lá, uma medida lá qualquer, proibindo que os caminhões teriam que ter, no máximo 7 anos de vida útil. Tá? Isso tem que fazer. Então, e essa renovação de frota, dentro desse incentivo, tem que ser já também com outra matriz energética, para que você possa, ao longo do tempo, ou parte dela, com outra matriz energética. O Rebus, isso tem uma influência muito grande também em eficiência energética. Exatamente. Não é? Isso mesmo. Então acho que o que você tem que realmente ter uma redução de custo, uma viabilidade econômica para você poder desenvolver um novo produto também. Ricardo, só para complementar rapidinho, um spoiler que eu acho que tem que ser discutido no Estado do Rio de Janeiro e que tem já proposições na Assembleia Legislativa do Estado. A gente tem um projeto de lei, projeto Hidro-RJ, proposto pela deputada Zeidan, em parceria também com o presidente da Casa, o Bacelar, exatamente garantindo uma tributação especial, uma política estadual de incentivo tributário para a utilização industrial de novos produtos que utilizem da questão do baixo carbono ou que dentro da sua produção tenha o hidrogênio de baixo carbono, como o próprio aço verde, por exemplo, que pode ser desenvolvido. Essas ações do poder público estão na pauta da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e que a Associação Comercial do Rio de Janeiro, junto com a academia, com todos os players interessados, precisam chamar a atenção da sociedade para essas discussões. Assim como também, dentro de um plano estadual de transporte, como nós fizemos em Maricá, em que estipulamos uma meta de descarbonização e uma graduação de descarbonização ao longo desse período, o Estado do Rio de Janeiro, nessa política do Plano Estadual de Transporte, precisa estipular essas metas. Vamos começar então que com 5% da frota das linhas interestaduais, intermunicipais, precisam ser com ônibus com baixo carbono, ônibus elétrico, ônibus de uso de hidrogênio. Nós precisamos, o próprio gás natural, nós precisamos ter esse escalonamento de descarbonização para que a gente consiga chegar a esse objetivo. Ou seja,
política pública do Estado em parceria com a iniciativa privada, mas com um objetivo final, Perfeito. que é o desenvolvimento de uma ação específica para o Estado do Rio de Janeiro, estrategicamente se consolidar industrialmente como um Estado que pensa, que age, que produz transição energética. Sabe que eu acho que vale a pena até você que está assistindo a gente ir lá e visitar. Nós temos um RJ Mais Saudável e Sustentável, que nós conversamos com o chair da Comissão Europeia de Descarbonização, que é o Paulo Ferrão. E passa muito por aí. A gente às vezes olha para fora e usa como exemplo uma Alemanha que hoje está consumindo carvão para gerar energia. E nós temos hidrogênio natural em Maricá. A gente precisa parar de votar no amigo do bairro e votar em quem tem competência e coragem de fazer. Eu fico imaginando, e aqui eu não estou fazendo campanha de forma alguma, embora eu goste do Fabiano, da coragem que ele teve quando vocês chegaram com essa ideia, falasse, vamos em frente, vamos encarar essa, vamos lá, será que esse negócio do hidrogênio, o professor Paulo Emílio contou uma história aqui muito bonita, acreditei em tudo, mas é diferente, o Brasil é muito assim, né? Nossa, deixa alguém fazer, aí a gente vai. Não, para. Eu vou ser esse alguém que vou fazer, vou ter coragem, uma equipe com competência para criar isso. E ali vocês nos chamaram, né, o RJ+, da associação, para conversar sobre isso. Falar, olha, eu preciso ampliar e ter um ecossistema aqui favorável ao hidrogênio, senão nós não teremos o ônibus. E ali já fizemos algumas reuniões em Maricá para tratar disso e somar. Hoje tem aqui um acordo assinado com a Associação Comercial do Rio de Janeiro para que a gente consiga somar, levar startups, levar interessados em investir e montar essa estrutura. Evidentemente que nós entendemos até agora que é muito viável e faz muito sentido, assim como há anos, mais de 2 séculos, falamos de inovação, né? O telégrafo, o primeiro voo que cruzou o Atlântico saiu daqui. A Associação Comercial estava nessa história, esteve na história do desenvolvimento, e mais agora, só que usando de elementos diferentes, com toda a tecnologia. Então, a gente soma a esse processo e vamos. Posso te fazer uma pergunta? À vontade. Você acha que, com base nesse memorando de entendimento, existe uma condição favorável para expandir no estado do Rio a experiência de Maricá? A pergunta eu vou invertê-la para você, por que não? Tá bem. Eu acho que isso é uma grande oportunidade. E eu acho que, dessa maneira, com uma interação desse tipo, está se criando algo muito positivo no Estado, né? E que remete a questões de importância tecnológica, social, econômica, de empregos. Então, é muito interessante isso e faço votos que ande muito bem. Professor, eu até também, puxando um pouquinho a resposta, para sua provocação, eu acho que um dos papéis da ação comercial exatamente é esse. Né? Uma entidade com mais de 215 anos, faz agora, 215 anos. Foi a primeira associação, entidade empresarial do Brasil, fundada por Dom João VI. Né? Então, ela tem uma história, tanto que o nosso patrono aqui é o Mauá, né? Visconde Mauá. E nós temos aqui uma história de vanguarda. Ontem mesmo eu estava numa reunião, uma almoço com o pessoal lá do Porto, dos operadores portuários. O projeto do Rio Porto 21, século 21, foi lançado aqui dentro. Entendeu? Projeto de planejamento estratégico, o PELC RJ, Plano Estratégico Logística e Carga do Estado do Rio de Janeiro, foi lançado aqui dentro também, esse mais recente. Então, esse é um dos papéis da casa. Né? E eu vejo esse acordo de cooperação aqui como uma oportunidade real, né, de que ande apoiando a iniciativa pública. Tá? Acho que a gente tem aqui um compromisso, né, Ricardo, muito grande aqui, o presidente José e todos os diretores, o Rui Barreto,
de caminhar nessa direção aí. Sem fazer blá, blá, blá. Realmente tem que ter resultados. Não, arregaçar a manga e caminhar para esse processo de transformação. Se a gente quer mudar a realidade, nós temos que agir de forma diferente. Nós estamos fazendo dessa forma. O próprio podcast aqui é dar externalidade a toda essa massa de trabalho que a gente desenvolve aqui dentro. Rebus, eu costumo dizer que nós precisamos dele, que está lá assistindo a gente aqui, porque nós temos uma turma muito competente aqui dentro, mas, embora não sejamos muitos. E para esse processo de transformação, a gente precisa de mais braços. Para mudar a sua realidade, a gente precisa de você aqui junto conosco, para que a gente mude como um bloco, como um cluster, mude a realidade da nossa cidade, do nosso estado e do país através dessa plataforma, do estado do Rio de Janeiro. Nós temos condição de fazer isso. Então você que está assistindo a gente, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para que novos vídeos que venham a surgir, você seja avisado e que de repente você vai se identificar com algum deles, com uma startup que precisa para a sua empresa, com uma empresa que usa muito transporte, me veio aqui o nome de uma, mas que usa muito transporte e fala muito desse ambiente, desse ecossistema de sustentabilidade. Falar assim, professor, vem aqui conversar com a gente, Ricardo, Rebus, vem aqui conversar com a gente, ou então eu vou até a associação comercial para conversar sobre isso e saber se eu posso botar como meta aqui na minha empresa que eu vou contratar o serviço de transporte a partir do momento que ele for a hidrogênio, a partir de janeiro do ano que vem. É possível, professor? Eu acho que você levantou um ponto extremamente importante, porque nós estamos tratando aqui de nova tecnologia e a aceitabilidade social é fundamental para isso. É necessário não só que a tecnologia exista, mas que a sociedade queira essa tecnologia, que reconheça os benefícios que ela traz. Então, acho que esse é um fator muito importante da aceitabilidade social dessas novas tecnologias. Isso passa pela confiança, né? É a COP, é Maricá, é a Associação Comercial embarcando nesse barco, né? Então faz sentido, vem conversar com a gente e ver como que isso funciona na sua realidade. Ricardo, e para complementar, assim, em relação enquanto município de Maricá, enquanto a fala e os objetivos que o prefeito Fabiano Horta nos coloca, através do seu modo de pensar, Maricá institucionalmente está aberto a todo e qualquer trabalho e empreendimento que tenha por objetivo o desenvolvimento das políticas de transição energética, política sustentável, desenvolvimento de novas tecnologias, atração de empresas, de indústrias. Nós buscamos nos consolidar, regulamentar benefícios fiscais, incentivos para que Maricá possa se consolidar como esse polo. Então, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Econômico, liderado pelo secretário Igor Sardinha, pelo prefeito Fabiano Horta, nós estamos à disposição de você, empresário, que queira estar consolidando essa política em Maricá, dando todos os incentivos necessários e prioritários para que a gente possa, de fato, receber da melhor forma a iniciativa privada do nosso município. Professor? Você quer, só aproveitando isso que você falou agora, para você ter uma ideia, nós temos lá na Confederação, e eu tenho aqui na Federação, todas as federações do Brasil têm, nós temos lá o programa Despoluir, tá? Que foi o programa Economizar, atrás, e mudou o nome porque o objetivo não é exatamente economizar. Economizar foi a primeira plataforma para poder incentivar o empresário a utilizar, mas o Despoluir que é o objetivo realmente do programa. Ele tem várias etapas, várias fases, mas uma delas nós temos os veículos que vão às empresas fazer a aferição de emissão de partículas, tudinho, colocar os veículos dentro dos limites máximos e assim regulando motores, e tanto para frotista como para autônomo. E aí vem o que você falou, nós temos lá o selo.
o contratante da carga, que é a indústria, que é o comércio, que é o embarcador, como chamamos, ele muitas vezes, ele exige que o prestador do serviço de transporte tenha seus veículos aferidos e que esteja de acordo com as normas e os limites de emissão. Entendeu? É isso que a sociedade, ela constrói esse processo todinho. Né? Então, por isso vai ter entrevista hoje mais tarde com o pessoal da indústria. Tá? A indústria, porque ela contrata o transporte, o comércio contrata. Né? Então, eles também são agentes incentivadores para todo esse processo profissional, conforme o professor falou agora. A sociedade tem que estar, né, Mário, para poder incentivar e haver uma cobrança em escala. Né? Até porque é o seguinte, nós estamos entrando agora também numa ação nova, que são a monetização dos créditos de carbono. Exatamente, isso. Que a indústria do Estado do Rio de Janeiro ela tem um potencial gigantesco de se consolidar com isso. Exatamente. Então, a reabertura daqui da questão da Bolsa, voltado para a economia verde, que o prefeito Eduardo Paes está fazendo aqui no Rio de Janeiro, é um potencial gigantesco da gente se consolidar também economicamente como algo a ser beneficiado a partir dessas políticas de transição que nós já consolidamos. Vou dar o exemplo, nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Disparado. E nós precisamos transformar essas potencialidades que nós temos aqui em potencialidades que também nos monetizem. Exatamente. Então, essa oportunidade que nós temos do desenvolvimento dessas cadeias também são oportunidades econômicas para essas empresas e indústrias monetizarem e até mesmo aproveitar dessa monetização para diminuição do custeio dessa transição que vai ser obrigatória lá na frente. Exatamente. Então, essas ações vão ser fundamentais para consolidar essa nova realidade energética, econômica e social que a gente vai ser obrigado, porque o planeta não aguenta mais. Exatamente. Professor, agora saia justa. Eles estão ouvindo a gente há um tempão e imaginando assim, o professor falou que novas tecnologias sempre são mais caras e tudo mais. Quanto é que custa isso? Eu vou querer ouvir ou não? Um ônibus a diesel, ele custa na ordem de R$1.100.000. Um ônibus a gás natural, o valor é equivalente, talvez R$1.200.000. Um ônibus elétrico na casa de 5 milhões. Em que casa está o ônibus a hidrogênio? Nós fizemos um cálculo utilizando o nosso terceiro protótipo, depois de rodar durante muitos meses com ele, e chegamos à conclusão que o custo total ao proprietário era 133% maior com ele, tá bem? E veja que esse aumento de custo para uma tecnologia tão nova, tão disruptiva e que traz uma oportunidade ambiental importante, ela não é tão grande. Peraí, mas assim. 133%. A mais é 1.100.000 mais 1,5 milhão. Então a gente está falando de 2,5 milhões, 2,6 milhões. Isso é um custo total ao proprietário que inclui CAPEX e OPEX. E a operação é mais vantajosa, enquanto que o CAPEX é mais caro. Você está falando só do custo de CAPEX e eu estou pegando o processo completo. Tá? Ah, tá. É aquele exemplo do carro elétrico, né? Que você pega, você gasta mais para comprar, mas aí também depois você tem... Mas não é 1.3, é 2.3 então, é isso? 2.3. 2.3, mas então a gente está falando que um ônibus a hidrogênio custaria nessa casa de 5 milhões só CAPEX. Pois é, mas lembra-se que existe uma vantagem na operação. Não, a vantagem está clara. E o custeio de manutenção também, que eu não tenho aqui. Quanto é que seria manutenção mais simples? Veja bem, o ônibus a hidrogênio, ele usa um motor elétrico. Isso. E o requerimento de manutenção de um motor elétrico é desprezível. Exatamente, comparado a manutenção com também um motor a combustão. combustão. Então, por isso que eu acho interessante
pegar esse custo total ao Perfeito. proprietário, ao invés de só CAPEX Na linha do tempo. OPEX. A gente- Na linha do então, assim, numa forma geral, a gente está dizendo que o custo de um ônibus a hidrogênio é equivalente ao custo de um ônibus elétrico. É por aí. Então Ricardo, faz sentido. Se a pro- gente está olhando para o elétrico, se existe um financiamento para os ônibus elétricos do BNDES com carência, hoje é o que está é o prato que está na mesa. Existe o financiamento, várias prefeituras aderiram a esse financiamento e esse financiamento também fala do ônibus a diesel Euro 6. Ele pode, com esse financiamento, comprar os ônibus elétricos e os ônibus a diesel. Esse financiamento poderia ser usado para comprar um ônibus a hidrogênio. Excelente ideia. Não, e Ricardo, tanto é assim, é óbvio que o país precisa de várias rotas, né? Exatamente. O gás natural também é importante. Nós mesmo, nessa mesma encomenda tecnológica, nós desenvolvemos um ônibus híbrido elétrico etanol, nós desenvolvemos um ônibus elétrico exatamente para ter essas possibilidades, essas opções. O problema hoje dessa discussão que a gente vive no país sobre a questão da utilização do hidrogênio não é um problema de engenharia mais. Já foi. Hoje o problema é um problema de política de utilização, de demanda, geração de demanda. Esse é o grande diferencial que a gente precisa atacar. Hoje os custos estão chegando a níveis aceitáveis para a economia. Agora, a grande questão é como usar, onde usar, em que regulação usar. Isso está sendo discutido em todo mundo. No Brasil, quem certifica o hidrogênio produzido? Tudo isso são pautas que, para a utilização desse ônibus de maneira, de fato, acessível a todos, é o que está na pauta do governo. A questão da engenharia hoje é uma questão... Óbvio que essas curvas de conhecimento vão baratear o custo, etc. Mas não é mais o ponto decisivo. Agora, hoje nós temos grandes pontos. Por exemplo, o quanto que a gente vai incentivar, por exemplo, a produção e exploração do hidrogênio natural em Maricá. Porque o hidrogênio natural de Maricá, ela traz níveis econômicos, que o Rebouças conhece bem, que se equivalem a combustíveis fósseis. Então, se você consegue consolidar, por exemplo, o hidrogênio natural de Maricá, você pode antecipar uma transição energética no estado do Rio de Janeiro a níveis de data muito mais rápido do que se você desenvolver através, por exemplo, de uma produção de hidrogênio por eletrólise, já que o custo do hidrogênio natural já se equivale ao que você usa no transporte de carga. Então, por que não usar o hidrogênio natural se você vai custar a mesma coisa do que você usaria o diesel, por exemplo? Certo. Então, são essas perguntas e respostas e caminhos que vão ter que seguir que a gente precisa andar para que essa conta feche. Essa conta tem como fechar através do uso da academia, da ciência e tecnologia, desde que saiba para onde a pessoa quer ir. Hoje, o desafio é para onde o Estado brasileiro quer ir, para onde o Estado do Rio de Janeiro quer ir. Maricá sabe bem para onde quer ir. Eu acho que tem um fator importante aqui mencionado pelo Magnum, que é o seguinte: a dificuldade de uma nova tecnologia é abrir o mercado. Porque a questão do ovo da galinha é caro, porque produz pouco, porque a demanda é pequena. Então, o fato de existir uma demanda garantida, como mencionou o Magnum, para os ônibus a hidrogênio para Maricá, essa garantia de demanda, ela cria a oportunidade de entrada em mercado da nova tecnologia. Na medida em que essa demanda puder aumentar no estado do Rio, então isso se consolida. Então, uma nova tecnologia, ela requer uma garantia de demanda para consolidar a abertura de mercado. O Rio de Janeiro, por exemplo, e Niterói, a Prefeitura do Rio e a Prefeitura de Niterói já assinaram um acordo com a gente como observadores desse ônibus. Ou seja, eles já perceberam que pode ser um caminho de descarbonização da frota da região metropolitana a partir desse ônibus.
Nós estamos conversando, por exemplo, com pessoas ligadas ao Porto do Açu, para que o Porto do Açu também tenha esse contato, já que eles vão produzir hidrogênio. Certo. Angra, a mesma coisa através da usina de Angra. E um interesse muito grande. Eu vi no evento que houve de hidrogênio há alguns dias, o pessoal do Porto do Açu manifestando total interesse em ter 100% dos seus veículos lá circulando a hidrogênio. Sim. Quem sabe a gente não esteja aí, e aí essa é a grande opção, consolidando Maricá. O ônibus que sai de Maricá fornecendo, não só para Maricá, mas para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil, esses ônibus produzidos na nossa cidade. Esse é o objetivo. E montadora, de quem vocês estão falando aí hoje em dia mais? Hoje a gente está discutindo com algumas empresas em parceria hoje montar um ônibus, realmente de fato são montagens. Montagem. E a gente está discutindo até mesmo na última vinda do presidente Macron, a gente assinou um memorando de entendimento entre duas empresas, a Hi-Fit, uma empresa francesa, com a empresa Hidrogênio e a Taracel. Hidrogênio e a Tracel, que são empresas brasileiras, uma também que tem uma participação chinesa, para que possa consolidar esse arranjo produtivo na cidade de Maricá através dessas empresas. São essas empresas que selecionarão o fornecedor de carroceria e chassi, digamos assim. Certo. É porque a montagem vai ser toda em Maricá mesmo. Maricá. Em Maricá O objetivo é esse. Interessante isso. Nós temos aqui no Rio a indústria lá de Resende, ali. Né? Tem ali a Volkswagen, tem a Renault, tem aquelas indústrias ali, aquelas montadoras, né? E vamos ter em Maricá uma de desenvolvimento de transição. Vocês conhecem Sim. É muito interessante, que é um sistema de pizza, né? Aquele ali é muito interessante, aquela indústria lá. É muito interessante. E é importante também entender que fabricar um ônibus a hidrogênio em Maricá não significa que tem que fabricar o ônibus em si, a carroceria. Isso é convencional e já fabricado em larga escala no Brasil. Né? O que será feito lá é a parte de alta tecnologia. É a montagem, porque você montar com a tecnologia diferenciada. É o que a Embraer faz em São José dos Campos, por exemplo, né? Exatamente. Você não tem hoje ninguém indústria daquele formato que você conhecia antigamente, não. Hoje é montagem. É um quebra-cabeça ali que você vai fazendo. E eu sou muito fã da parte da Volkswagen lá em Resende. Porto Real. Porto Real. Porque ela é uma como fosse uma pizza com várias etapas, né? E todos se conhecem lá, não. É muito bacana. Então, todos os fornecedores, acho que são sete linhas ali, só recebe se o ônibus sai de lá testado, senão ninguém recebe. Então, é muito interessante. Um cobra o outro. Mas é isso mesmo, é muito interessante aquela linha. Foi o primeiro do mundo montado naquele formato. E, assim, eu estou muito feliz com esse tipo de conversa, é isso que nós queremos incentivar aqui no estado do Rio de Janeiro, essa é uma missão do Centro de Negócios. E nós passamos à sua mão agora esse acordo já firmado aqui pela associação para que você leve ao prefeito Fabiano e ao secretário Igor Sardinha que nós estamos nesse barco com vocês pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. Obrigado, Ricardo. Parabéns. A gente recebe, o município de Maricá recebe com muito carinho e oportunidade de estar aqui também recebendo esse apoio importante de uma associação tão importante para a nossa cidade. Quero também mandar um abraço para o nosso amigo que também nos ajudou dentro dessa consolidação, o João Maurício, que é o secretário de governo, que fez esse trabalho também, que participou dentro desse processo para consolidar todo o grupo de governo que trabalha dentro dessa política de hidrogênio. A Secretaria de Governo ela é a que coordena esse trabalho junto com a Secretaria de Desenvolvimento. Então, o ex-secretário João Maurício, agora também que acabou de sair, ele teve um papel muito importante para que possa aproximar uma associação tão importante desse formato, para que possa, de fato, ajudar a gente nessa consolidação. Maricá, ela quer ser uma cidade que gere emprego para sua gente e dê oportunidade disruptiva de políticas públicas que
desenvolva não só as ações sociais reconhecidas como a moeda Mumbuca, entre outras, mas desenvolver tecnologia, inovação, conhecimento científico, ter uma população que tenha a oportunidade de desenvolver as suas atividades na cidade onde nasceu. Então, muito obrigado. A associação, o prefeito Fabiano Horta recebe com muito carinho e apoio o que vocês estão propondo nesse memorando de entendimento. E essa história já começou, né? Porque agora está formalizado, mas ela começou com o Carlos Peixoto, que nós tivemos lá. Ele tem condição de montar uma infraestrutura lá, então fizemos, é nosso conselheiro do Conselho de Energia, da H2 também. Então, você que está assistindo a gente e vê uma possibilidade de colocar o seu produto disponível a atender a inovação que Maricá precisa, vem para cá, vem conversar com a gente, porque nós vamos abrir essas oportunidades. Essa é a nossa missão. Vamos desenvolver o Estado e desenvolver o Brasil através desse Estado. Então, Ricardo, eu não podia deixar de também mandar um abraço para o nosso amigo Zé Orlando, que também foi um grande apoiador também nesse diálogo junto da associação. Então, mandar um abraço também aqui para Zé Orlando, que é secretário também responsável por PPP. E que também participou desse contato inicial junto com vocês da associação. Então, um grande abraço, Zé Orlando, e por tudo que você vem ajudando aqui a gente nessa consolidação. É um time de competência que tem lá, né? A gente tenta juntar uma galera boa. E aqui a gente vem, Josier, Rui Barreto Filho, tem uma turma aqui, são 25 think tanks que temos na casa, e o centro de negócios, para que a gente possa sentar e falar, não, vamos falar de negócio, eu preciso vender isso, eu tenho esse produto, tenho essa condição, não, eu preciso em outra condição, caramba, mexe daqui, mexe dali, e vamos movimentar esse Rio de Janeiro, né, Rebouza? Isso, eu queria, já finalizando, né, primeiro parabenizar aqui um debate muito interessante, né, acho que conforme eu falei no início, lá traz uma expectativa muito boa para o Rio de Janeiro, né, um país como um todo, mas para o Rio de Janeiro aqui, acho que essa iniciativa de Maricá tem que ser aplaudida e apoiada naquilo que a gente puder estar ajudando junto, e eu acho que a gente pode muito ajudar a desenvolvimento, que é tudo tema que vem, encaixa bem naquilo que nós pensamos. E conforme você falou agora aqui, também cumprimentar vocês também em nome do presidente Rui Barreto, que é o presidente do nosso Conselho Superior, Rui Barreto Filho, e em especial do nosso presidente José Vilar, que está no exterior, por isso que não está aqui hoje, é um grande amigo e nosso líder aqui da casa. Então, obrigado, Ricardo, pela oportunidade e obrigado a vocês por estarem nos visitando aqui. Continuamos juntos, que nós vamos continuar conversando. Foi uma satisfação, muito obrigado pela oportunidade, parabéns, e aprendi aqui hoje que a Associação Comercial do Rio tem idade próxima do Jardim Botânico, né? Verdade. É da mesma época, Isso. é uma tradição muito grande e os parabenizo por toda essa atuação. Perfeito. Bacana, obrigado. E continua com a gente.